Amém, glória a Deus. Coisa boa é louvar o Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, amém? Peço à igreja que pode tomar seu assento, aleluias, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu não vou dar de imediato um texto específico, nós vamos falar a respeito de um tema, então nós vamos usar alguns versículos. Hoje nós temos uma mensagem muito importante aos nossos corações, porque nós iremos falar sobre o poder extraordinário da unidade. Repita comigo, o poder extraordinário da unidade. Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando da essência do projeto de Deus. Quando Deus, Ele cria todo o universo, toda a terra, tudo que nós conhecemos, Ele fez tudo em plena harmonia. Se nós observarmos a unidade em toda a criação de Deus. Para que tudo funcione bem, é preciso desse tema, é preciso de unidade. Aonde não há unidade, nada vai bem. E aonde há unidade, até o que não é bom pode ir à frente. Depois vocês vão entender o porquê. Existem pessoas que fazem mal em unidade com outras e eles vão até longe por causa da unidade. Aleluias. Porque eles têm unidade naquilo que eles estão fazendo. Não quer dizer que o que está fazendo é certo. Agora, se até para o que é errado funcionar precisa de unidade, imagine para fazer o que é certo funcionar. Que só funciona da maneira correta. Então, a unidade, ele tem um poder extraordinário. A unidade é um assunto que deve ser apreciado pela igreja. É algo que nós precisamos ter em grande apreço na nossa vida. Não só na igreja. Nós vamos ver em outros pontos, em outras áreas da nossa vida que nós precisamos de unidade. Nós precisamos da unidade na família, que é a unidade familiar, e unidade na igreja. Certa feita, uma pessoa deu um exemplo que eu achei bem interessante. Como explicar uma unidade? Ele falou o seguinte: se você pega lá um saco de batata, de batatinha, aquelas batatas estão juntas, sim ou não, dentro de um saquinho amarrado. Mas se alguém abrir aquele saco e jogar, elas vão permanecer juntas? Vai sair cada uma para um lado. Então, primeiro, o que unidade não é? Diga, unidade não é apenas estar junto. Pode estar junto e não ter unidade. Agora, se você pegar todas essas batatas que estão nesse saco, cozinhá-las e fizer um purê de batata, agora elas são uma unidade. Elas se misturaram de uma forma que você não sabe qual é a batata maior, a menor, elas viraram uma unidade. Então, quando nós falamos de unidade, primeiro, para se haver unidade, não pode se haver vontade particular para aquele objetivo. Então, para que a igreja, a família seja unida, ou esteja em unidade, ela está ali para realizar uma vontade comum, um desejo comum. Quando nós falamos da igreja, nós sabemos que a vontade da igreja não é a vontade do irmão, da irmã, do pastor, do cantor, do presbítero, ou de qualquer outro. Não é a vontade das pessoas. Nós estamos na igreja para
executar a vontade daquele que é o cabeça da igreja. Quando todos estão focados em realizar esta vontade, é impossível que não haja unidade. Porque quando nós vamos ver o que é a unidade e a vontade de Jesus para nossas vidas, nós vemos que ele demonstra de uma forma a entregar sua própria vida em favor desta unidade. Ele se deu de uma forma que ele não agiu mesmo podendo agir contra os seus malfeitores. Porque ele disse que bastava clamar que o Pai enviaria miríades de anjos e resolvia tudo. Ele não passaria por aquilo. Mas por que ele passou? Para que reavesse a unidade entre o homem e Deus. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando nós temos por parâmetro a unidade de Jesus, no propósito que ele teve de cumprir tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, nós vemos que para que nós tenhamos unidade, a primeira coisa que nós precisamos abrir mão é da nossa própria vontade. Por isso que a Bíblia diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque nós estamos sendo mortificados para nós mesmos e passando a viver a vontade e o desejo daquele que nos libertou, daquele que nos salvou. E vivemos agora em função deste propósito. A cada dia, Deus tem revelado um pouco mais para cada um de nós, que nós precisamos viver cada dia mais focados na vontade de Deus para a nossa vida. A vida é algo sem sentido para alguém que não reconhece esta verdade de Deus. É nascer, é como é ensinado na escola. É nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas nós sabemos no íntimo do nosso ser que nós apenas não nascemos para crescer, reproduzir e morrer. Porque nós não somos árvores e nós não somos animais. Nós somos seres humanos que foram feitos segundo a semelhança do Deus nosso Criador. Logo, nós não podemos aceitar, e ninguém aceita esta verdade, mesmo aqueles que não creem em Cristo. Não crê a verdade que morreu, acabou, porque senão a morte não traria tanto incômodo. Então, nós precisamos entender que existe um propósito maior do que a nossa própria vida, esta vida terrena. E quando nós vamos entendendo, esta revelação tem sido dada pouco a pouco a cada um de nós, nós começamos a dar valor ao que tem valor e não se preocupar com aquilo que não tem valor algum. Tem coisas e situações, queridos, que têm trazido preocupação na vida de muitas pessoas, e vez ou outra tenta trazer na nossa vida, que você for analisar ela direitinho, não tem valor algum. São coisas que hoje estão trazendo uma preocupação, basta uma boa noite de sono e amanhã elas já não nos preocupam mais. Quem nunca teve um dia que parecia que não tinha mais solução para nada? Dormiu, acordou e viu que nada daqueles problemas eram realmente tão reais. Porque já acordou em outro clima, com outra esperança, com outro sentido para a vida. E aqueles problemas que eram tão grandes antes de dormir, já amanheceram tão pequenos, que você diz: como que eu pude me preocupar com estas coisas? Então nós precisamos viver esta realidade. E que quando cada um vive esta realidade,
A unidade não é mais algo a ser perseguido, mas é algo natural no meio da igreja. Quando a preocupação da igreja deixa de ser o que o irmão faz ou o que o irmão fez, e passa a ser a preocupação com aqueles que estão perdidos neste mundo sem Cristo, logo nós começamos a suportar a fraqueza um dos outros. Porque apesar da fraqueza individual de cada um, esta pessoa já foi resgatada por Cristo Jesus. Mas existe alguém que ainda não foi resgatado. Existe alguém que precisa ser alcançado. E para nós alcançarmos esta pessoa, é preciso de unidade. Quando a igreja está vivendo esta unidade, as pessoas são atraídas para o reino de Deus de forma natural. Queridos, quando você chega num ambiente onde há unidade, você não deseja sair dali. Nós somos atraídos. Se você chega, por exemplo, em qualquer estabelecimento, não numa igreja apenas, você chega numa clínica, você vai fazer uma consulta, se ali todos falam a mesma língua e há uma unidade, você sente. Você chega numa loja para ser atendido, quando você vê que tem harmonia entre os liderados e os líderes, e todos ali estão fazendo algo de forma unânime, você sente. Mas quando você chega em um ambiente, que você já sente que a palavra de um já tenta afrontar o outro, você também não vai ficar nesse ambiente. Não é um bom ambiente. Quando alguém, certa feita eu estava num mercado, e às vezes tem coisa que eu tenho vontade de falar, não falo, e quando chego em casa eu me arrependo porque não falei. Cheguei lá, estava um caixa falando mal lá de uma outra pessoa para os clientes. E eu, como eu trabalhei em comércio, boa parte da minha vida que vivi até hoje, eu quis dizer, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir um conselho, né? Eu digo, querida, o cliente aqui, ele sempre vai estar do lado do cliente. Não adianta você desabafar as suas dores para o cliente, porque ele não vai interpretar bem. Ele não veio aqui para te ajudar, ele veio aqui para ser bem atendido. Mas o que é que eu quero dizer? Você percebe naquela pouca conversa que aquele ambiente não está um bom ambiente. E está fadado ao fracasso. Porque o ambiente não está andando de forma unânime. Nem sempre aquilo que está dando certo está sendo feito pelas pessoas que mais têm capacidade de fazer aquilo. Mas sempre estará sendo feito por pessoas que comungam de um mesmo desejo, de uma mesma vontade. Você pode encontrar uma igreja onde não tem os maiores teólogos, as pessoas ali não são os mais inteligentes, os músicos não são os melhores, os cantores não são os melhores, mas se tiver unidade, aquele ambiente vai desenvolver. Porque onde tem unidade, o Espírito de Deus, ele está agindo de forma fácil, de forma tranquila. Na unidade existe defesa, queridos. Em um ambiente unido, nós nunca aceitaremos ouvir, não é nem que alguém fale, nós nunca aceitaremos ouvir alguém falando mal do outro. Nós já vamos cortar, diga, olha, irmão, por favor, não fale para mim, eu não quero ouvir. Porque, queridos, quem tem um bom par de ouvidos para ouvir fofoca, é mais fofoqueiro do que o que conta. Porque o que conta, ele fica neutralizado se não tiver quem ouça. É como aquele que ouve, é como os alto-falantes dessas feiras que tem aí no Sulanca. Tem alto-falantes parados na feira toda. Ali são os ouvidos de quem ouve alguém falar mal do irmão.
Mas se aquela pessoa falasse ali naquele estúdio, não tivesse umas cornetas, né? Se não tivesse aquelas cornetas, ninguém ouviria. E se ninguém ouve, ele se cala. Mas a audiência que faz falar. Então, quando alguém for falar mal, até de pessoas que você sabe que tem aquelas más qualidades que a pessoa está falando, diga: querido, eu acho melhor você falar para ele. Eu não tenho nada a ver. Primeiro, você estará livre de grandes problemas. Um bom ouvinte de notícias más sempre terá problemas para resolver na sua vida. Todo dia tem um. Porque está se envolvendo com problemas que não tem nada a ver com ele. Mas aqueles que fecham os seus ouvidos contra as maledicências dos outros, essa pessoa dorme e acorda tranquilo, porque ele só tem que resolver aquilo que compete a ele. Não tem que desenvolver as coisas dos outros. Mas se você gosta de ouvir, eu acredito que não. Mas se tem alguém que gosta de ouvir histórias de pessoas, prepare-se para em todas aquelas histórias o seu nome está envolvido. Corta o mal pela raiz. Eu, quando era adolescente, eu tinha um nome de advogado, eu não vou dizer de quem, né? Alguém dizia: Flávio é advogado, aí dizia disso. Por quê? Porque alguém chegava para mim e dizia: olha, porque fulano, cicrano, beltrano, eu digo, ele está aqui? Não, então não me fale. Eu não vou ficar só com sua versão. Que tipo de juiz? Eu já não sou juiz. E ainda não sendo, que habilidade eu tenho de julgar uma questão que eu só vejo uma versão? Faça assim, chame a pessoa e venha vocês dois. E aí vocês conversam um com o outro e eu fico ouvindo, porque mesmo assim eu não vou opinar. Aí alguém dizia: odeio falar as coisas para Flávio, porque ele sempre está do lado do outro. Eu digo: não, eu estou do lado do que não pode se defender. Nunca vou ficar do lado do acusador, porque a gente sabe quem é o acusador, né? Mas vamos voltar aqui, né? Unidade e harmonia é a harmonia da criação. Toda obra de Deus tem propósito e tem sentido. Tudo que Deus fez tem propósito e tem sentido. Querido, não há nada na terra ou no universo que não tenha sentido. Certa feita eu vi uma pesquisa bem interessante que dizia o seguinte: na verdade essa pesquisa ela tinha a intenção de testificar e provar que a terra foi criada para o homem. E vocês vão entender por quê. Ele começou mostrando, na verdade, se tirasse determinados animais da terra, extinguisse assim de uma hora para outra, quanto tempo a terra duraria? E começou a falar, eu sei que chegou lá na formiga, e disse: se hoje sumisse toda espécie de formiga, aí a pesquisa dizia que em 50 anos, 10 anos, não sei, eu não lembro mais, a terra entraria em colapso. Porque aquela cadeia alimentar, outros animais que viviam daquele, que o outro vivia do outro, e do outro, e do outro, iam todos entrar em extinção por causa da extinção em massa daquela espécie. Porque a cadeia alimentar ia ser tocada de uma forma muito rápida, sem dar tempo de adaptação para aquelas outras espécies. E aí ele diz: se extinguisse o homem da terra, em 50 anos a terra estaria restaurada. O único ser que usufrui de forma final da terra é o homem. O que é que isto comprova? Que toda a terra trabalha em função do homem, para o homem usufruir. O homem é o único ser que está aqui na terra e que a terra não precisa dele para sobreviver, mas ela sobrevive para ele, comprovando que Deus realmente fez a terra para o homem.
Mas dentro da mensagem que nós estamos falando, o que é que eu estou querendo dizer? A terra como um todo, ela precisa de uma unidade para que ela continue subsistindo. Tudo ali tem um propósito. Tudo tem um porquê. Deus criou tudo com um propósito. Quando nós olhamos em Gênesis 1, nós vemos a criação. Em Gênesis 1:31, a parte A do versículo, diz assim, Gênesis 1, deixa eu achar aqui, 31, diz, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Só até esta partezinha. Então veja que toda a criação de Deus, a unidade de Deus, ela tem um propósito. Deus fazia, ou seja, num dia ele fazia uma coisa. No final daquele dia, ele dizia, ficou muito bom. E ele foi fazendo outra, e fazendo outra. E tudo tinha um propósito. E ele mesmo testificava que aquilo tinha ficado bom, perfeito, da forma que ele havia criado, com aquele propósito. O propósito da criação, o propósito de Deus na criação, é estabelecer um relacionamento com ela. Então, para que Deus criou todas as coisas? Veja que Deus criou o mundo, a terra, tudo que nela há para o homem, porque a Bíblia diz que Deus fez a terra para o homem, para que o homem dominasse sobre ela, e Deus tinha um relacionamento, como tem, com o homem. Era como se Deus dissesse assim, olha, vamos supor nessa hierarquia, eu governo sobre tudo, mas sobre a terra é você. Você é meu subgoverno. A terra você domina sobre os animais, a terra você domina sobre os peixes, a terra você domina sobre tudo. Na terra é contigo. Mas para que você tenha este domínio sobre tudo que está na terra, é preciso de uma conexão comigo, com Deus. Então Deus tinha conexão com o homem conexão com Deus, e por causa desta unidade que o homem tinha com Deus, ele tinha domínio sobre todas as coisas na terra. Mas de repente, o homem, ele quebra este relacionamento de unidade. Enquanto ele era um com Deus, ele tinha domínio sobre tudo. No momento que ele deixa de ser um com Deus, através do pecado de Eva e Adão, então naquele momento o homem perde a unidade. Veja que o homem era o todo-poderoso na terra, tendo sobre ele o todo-poderoso do universo, mas na terra era ele. Mas porque ele tinha este poder, esta autoridade? Porque ele estava em plena unidade com Deus. O homem pensava como Deus, o homem agia como Deus, o homem tinha autoridade como Deus, no sentido de sobre as outras coisas criadas. Mas no momento que ele quebra esta unidade, ele automaticamente começa a fracassar. Queridos, quando um leão via o homem, ele temia o homem, mas quando o homem perde a unidade, ele não tinha coragem mais de enfrentar um leão, porque ele perdeu a autoridade. A autoridade que o homem tem a ver com a unidade que ele tem com Deus. E a Bíblia diz que para nós termos unidade com Deus, é preciso que nós tenhamos unidade uns com os outros. Porque Jesus disse que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Nós precisamos de unidade. Para se ter unidade, nunca lançaremos a responsabilidade sobre o outro. Essa responsabilidade sempre estará sobre nós. Fulano não tem que ter unidade comigo, eu tenho que ter unidade com fulano. Fulano não tem que me perdoar, eu tenho que perdoar fulano. Quando nós colocamos a responsabilidade sobre nós, logo a unidade começa a existir, porque ela começou em nós. Tem um hino, não muito antigo, porque era na minha adolescência, então não é tão antigo, é novo, né? Que falava:
a começar em mim, quebra corações. Eu não lembro mais o resto da frase, mas era falando sobre avivamento, unidade. Só começa se começar através da gente. Queridos, se alguém que não começou uma vida de unidade, se alguém que não começou uma vida de quebrantamento, de avivamento, se o avivamento não está neste alguém, se mudar de lugar, vai ser o atrapalho de um lugar onde está tendo avivamento. Porque avivamento não é dos outros para nós. O avivamento, ele começa de Deus em nós e de nós para os outros. A igreja fervorosa que nós tanto queremos, ela precisa já existir dentro de nós. Nós não precisamos de uma igreja fervorosa, nós precisamos tocar fogo na igreja. Nós precisamos vir à igreja cheio da presença de Deus para trazer vida àqueles que irão congregar juntamente conosco. Quando nós começamos a ter este comportamento, não vai haver mais igreja fria. Nós vamos sempre aquecer a igreja. E se ela não quiser aquecer, você sai aquecido e vai procurar outro lugar para aquecer. Mas você não precisa de outro para ser aquecido, a não ser de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, primeiro, de unidade. Unidade com Deus, unidade com a igreja. A unidade precisa começar em nós, nunca na cobrança. Irmãos, nunca haverá unidade em um lugar onde um cobra o outro. Sabe, o irmão deveria ser assim. O pastor fulano tinha que pregar assim. Falou ciclano. Porque o irmão... Não, queridos. O irmão não tem nada a ver com a unidade, é você que tem. É nós que temos, é nós que oramos pelos outros, é nós que perdoamos, é nós que clamamos diante de Deus pelaquela outra vida, aquele que está fragilizado, aquele que está ainda cambaleando na fé. Nós precisamos ser uma espécie de amuleta para ele na oração. Senhor, desperta, Senhor, abençoa, cuida. Quando nós pensamos desta forma, a unidade, ela está mais próxima, porque ela já está em nós. Nós temos desejo de unidade. A Bíblia diz que o que depender de nós, tenhamos paz com todos. Dá para ter paz com todo mundo? Não. Nem porque muitas pessoas não terão paz conosco, mesmo nós tentando ter paz com eles. Se não fosse assim, não tinham crucificado Jesus, matado os apóstolos. Mas aquela situação que eles viveram nunca teve a ver com eles. Eles pregaram a paz, eles pregaram a unidade, eles viveram a paz e a unidade, mas mesmo assim foram perseguidos. Em Cristo, este relacionamento que foi quebrado lá em Eva e Adão, foi restabelecido. Esta unidade que foi perdida, que o homem tinha com Deus, para com esta unidade, ele ter autoridade sobre as coisas criadas, ela foi restabelecida. Em Efésios 2,13 diz que, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. O interessante, queridos, que lá no Éden, o homem tinha autoridade sobre tudo, inclusive sobre o diabo. O diabo nunca pôde derrotar o homem pela sua força. Ele seduziu. Foi pela sedução. E a sedução do diabo foi para que, primeiro, o casal perdesse unidade. A serpente lá vai seduzindo Eva, a gente não sabe quantos anos foram de sedução. A Bíblia relata o dia que ela seduziu e ela caiu. Mas provavelmente não foi aquele único dia. Foi muito tempo de sedução. Mas até que ela cai. É aquele dia
que, vou usar aqui o termo esposa, porque foi Eva, né? Então não posso dizer que foi Adão. Adão foi depois, e então nós veremos que ele também falhou. Mas é como a esposa que sempre combinou tudo com o marido, mas um dia ela decide fazer por conta própria. E depois de feito, conta. Já está feito. E nessa perca de unidade pode atrair muitos problemas. Porque fez algo que precisava de unidade. Eu não estou dizendo que não há situações que a mulher ou o homem não possa agir, porque já existe uma unidade pré-estabelecida para aquilo, né? Eu estou no mercado e eu vejo lá uma promoção de algo luxuoso, por exemplo, de ovo, vejo lá uma promoção de ovo, né? Tá lá os ovos baratinho. Eu acredito que eu não preciso ligar para minha esposa e dizer, olha, os ovos estão baratos, eu devo comprar ou não devo? Não é sobre isso que eu estou falando. Porque eu sei que já existe uma unidade pré-estabelecida para isso. Mas existem coisas que vão trazer consequências grandes e de longo prazo para a família. E nessas nós precisamos ter unidade. Tanto do homem para a mulher, como da mulher para o homem. Mas Eva estava prestes a decidir algo que mudaria a história da humanidade. E ela decidiu agir sozinha. E ela foi tão seduzida, que ela se tornou expert em sedução, porque também seduziu seu marido e ele também caiu. Então teve aquela queda. E por causa disso o homem perdeu a autoridade sobre tudo e, inclusive, ele perdeu a autoridade contra o diabo. Ele que dominava agora passou a ser servo do diabo, regido pelo diabo, a ponto de Jesus dizer que é o príncipe desse século, o diabo, que guia os homens que ainda não foram resgatados por Jesus. É ele que sustenta, que guia e que orienta. Mas quando Jesus restabelece esta unidade, esta autoridade, nós recebemos autoridade baseado na unidade com Cristo, principalmente contra o diabo e seus anjos. Por isso que quando Jesus manda os seus discípulos, que ele estabelece também a grande comissão, ele diz que nós expulsaríamos demônios no nome dele. Porque a unidade com Cristo traz autoridade de volta para que nós possamos exercer o reino de Deus e estabelecê-lo sobre a vida daquele que nos ouve. Mas sem unidade, queridos, não há autoridade. Você percebe que um ambiente não tem unidade, é quando não há honra naquele ambiente. Você percebe, vamos usar o termo igreja, que nós estamos em e estamos falando sobre isso. Quando nós chegamos num ambiente onde há unidade, nós vemos que do maior ao menor naquele lugar, eles honram aquele ministério. Eles honram aquela liderança. Eles honram aquele ambiente. E por causa desta honra, a unidade é estabelecida. Todo mundo trabalha em um mesmo propósito, em função de um mesmo objetivo. E quando nós temos essa unidade, nós não lançamos cargas pesadas uns sobre os outros. É muito comum as pessoas lançarem a carga do crescimento da igreja, por exemplo, nas costas do pastor. Quantas igrejas elas trocam de pastores na esperança que um novo pastor vai trazer uma nova estrutura para a igreja. E vai um pastor, e vem outro, e vai um, e vem outro. E a gente conhece igrejas centenárias que sempre foi a mesma coisa. Porque a única coisa que elas mudaram foram de pastor, mas não mudaram de postura.
Não tem como nós colocarmos a responsabilidade do crescimento da igreja sobre o membro. A igreja não cresce por causa dos membros. A igreja não cresce por causa de fulano, por causa de ciclano. Queridos, isso é desculpa que Satanás coloca para trazer acusação uns contra os outros. Primeiro, ninguém aqui tem que estar preocupado com o crescimento de igreja. Nós precisamos estar preocupados em unidade. Se cresce sem unidade, só vai crescer problemas com maiores proporções. Mas quando a igreja tem unidade, tudo vai crescendo em harmonia. E o próprio Deus vai acrescentando aqueles que hão de se salvar. Quando todos estão no mesmo propósito, buscando o mesmo objetivo. Nós vemos aqui em Gênesis 11, nós não vamos ler o capítulo todo, é claro que não, hoje, fala sobre Babel, falsa unidade. Quem aqui já ouviu falar sobre a Torre de Babel? A Torre de Babel era uma unidade que contrariava o propósito divino. Só que eles estavam unidos. Lembra que eu falei que quando há unidade, até aquilo que é errado prospera? A Torre de Babel, que não era só uma torre, era uma cidade que eles estavam construindo, e nessa cidade uma torre, ela estava dando tão certo por causa da unidade, que o próprio Deus disse: eia, desçamos e confundamos, porque eles são um. Eles tinham o mesmo pensamento, só que o propósito não era bom. Por isso Deus interviu. Deus havia falado em Gênesis 1, 28, quando ele cria o homem, ele fala que o homem dominasse sobre a terra, e que também o homem, ele se multiplicasse, gerasse filhos e povoasse a terra. Então qual era o propósito de Deus para a humanidade? Que o homem se espalhasse por toda a terra. Qual foi o propósito da unidade que o povo de Babel fizeram? Eles disseram: vamos construir uma cidade, e nelas vamos construir uma torre que chegue até o céu. Queridos, eles não tinham intenção, entenda, quando eles constroem aquela torre, eles não tinham intenção de ir para o céu pela torre. Esse termo, tocar até o céu, quer dizer, nós vamos construir uma torre tão grande, que virá até onde a gente entende para o céu, e nós seremos famosos por esta torre. E também ela não permitirá, porque eles estavam em uma terra muito boa. Eles disseram: por causa dessa torre nós não nos espalharemos, porque quando estiver longe vai ver a torre e diz: é para lá que eu tenho que voltar. Veja, o propósito de Deus em Gênesis 1, 28 era que o homem se espalhasse. O propósito da unidade de Babel era que o homem não se espalhasse. Só que eles eram um nesse propósito. Um propósito que era completamente contrário ao propósito de Deus. Só que, queridos, eles eram tão um nesse propósito, desejavam tanto permanecer naquela cidade, eles desejavam tanto construir aquela torre, para que aquele propósito fosse cumprido, que Deus precisou intervir no projeto. Vamos ver Gênesis 11, 5 a 7. Gênesis 11, 5 a 7, eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Diz: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejarem fazer. Está vendo o poder da unidade? Veja que o propósito deles era contrário ao propósito de Deus. Mas Deus estava dizendo: eles falam a mesma língua, eles têm o mesmo coração, eles têm o mesmo líder, obedece tudo uma mesma voz, e não haverá nada que eles desejarem que não possa fazer. Por causa de quê? Por causa da
unidade. Só que Deus sabia que esta unidade deles ia fazer com que eles caminhassem a passo largo para a destruição. Então Deus interviu. Então no 7 ele disse: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. A unidade, um poder extraordinário. Então Deus diz: olha, eles são um, falam a mesma língua, e é isso que eles fazem. O que é que ele quer dizer? Eles estão utilizando do que eu dei para ir contra mim. Nós vamos ver outro ponto, não vamos ler, mas só para a gente pensar. Quando a igreja primitiva foi estabelecida, Jesus havia dado uma ordem para os discípulos. Você lembra que ordem era? Antes dele subir? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está bom. Qual era a ordem? Ir é ficar? Não. O que foi que aconteceu? Eles começaram a pregar, uma igreja cheia de poder, de autoridade, milagres, sinais, prodígios. O negócio estava bom, cada culto era mais poderoso. Você acha que alguém ia querer sair de um lugar desse? Mas a ordem era ir, não era ficar. Não era apenas usufruir do que Deus podia dar, era levar o que Deus deu a eles para outras pessoas. Você vê que nós vivemos hoje um evangelho meio parecido com essa igreja primitiva, infelizmente com menos poder. Mas abre uma igreja, aí esta igreja tem sinais, prodígios, maravilha, vai uma multidão para lá. Aí abre outra, aí aquela multidão sai dali e vai para outra. Então, na verdade, nós temos muitas pessoas que deveriam ser cristãos, mas que preferem ser plateia. Eles sempre serão plateia de alguém. Por quê? Porque Jesus nos comissionou a ser aqueles que levam, não aqueles que apenas recebem. O que aconteceu? A igreja estava a todo vapor. Mas aquela igreja a todo vapor tão poderosa, sabe quando eu e você ia ouvir o evangelho na forma que ele está vivendo? Diga nunca. Ia ser um fogo que acendeu em Israel e que depois ia se apagar com a morte daquelas pessoas. Aí Deus permite uma perseguição. Uma perseguição terrível. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram seus bens tomados, tiveram que fugir. E a Bíblia diz que eles iam pelo caminho anunciando que Jesus havia ressuscitado. Sabe o que começou a acontecer? Samaria e os confins da terra começaram a ser evangelizados. Precisou vir uma perseguição para eles se tocarem que a mensagem era ide. Não era fica. Então a igreja, toda vez que ela perde este princípio de unidade, ela começa a morrer. Queridos, nós fomos alcançados pelo poder de Deus. E agora nós precisamos urgentemente clamar e suplicar para alcançar outras pessoas, porque Jesus está voltando. Hoje nós estávamos estudando na escola bíblica a respeito do anticristo e também a respeito do dia do Senhor. Quando nós vamos ver na palavra de Deus, o dia do Senhor, a Bíblia relata como um dia terrível. Chega a comparar, o profeta compara, que será como aquele que corre do leão e se encontra com o urso, como alguém cansado que se encosta na parede da sua casa e toca numa serpente. Será um dia terrível, onde as pessoas não terão para onde fugir. Você não estará neste dia, porque você já estará arrebatado. Agora eu pergunto, você quer que sua mãe esteja? Você quer que seu filho esteja? Você quer que seu marido esteja?
Então nós precisamos prever este futuro para nos dedicar um pouco mais, não pela nossa vida, mas pela do outro. Jesus não fez nada pela vida dele. A vida dele estava muito bem, muito obrigado. Ele disse que desejava voltar para aquela glória que ele tinha. Que ele deixou aquela glória para vir nos salvar. Nós precisamos ter unidade com aquilo que Jesus deseja para a sua igreja. Tudo que Deus faz na terra é em resposta a uma oração. Aí eu pergunto e não precisa responder. O que Deus fará na terra baseado na oração que nós estamos fazendo? Será que se a terra dependesse única e exclusivamente da oração que nós aqui fazemos para ser salvo, será que ela seria? Não responda, nem com a cabeça. Fica só pensando. Mas sabe por que a terra está sendo salva? Porque tem muitas pessoas que abraçaram o chamado de Deus, que abriram mão da sua vida para se dedicar ao clamor, à busca, à evangelização, ao aprendizado, a viver uma vida santa, uma vida cheia de Deus, para que Deus tenha o que responder às suas orações. Senhor, salva Caruaru. Essa deve ser nossa oração, nós não estamos aqui. Mas são tantos afazeres. Em algumas situações são muitos problemas. Em outras situações são muitas coisas para conquistar. É muita coisa para se preocupar um pouco com Deus. Para se preocupar um pouco com aquele que está perdido. É muito trabalho, é muita conquista. É muita coisa. Quem não tem muita coisa para fazer? Tem alguém aqui? Todo mundo. Queridos, nós não podemos conduzir uma igreja baseado no seu tempo de sobra. Não tem como. Ninguém tem tempo sobrando. Bota isso na sua cabeça. Agora, a igreja de Deus, ela é conduzida baseado em prioridades. Qual é a nossa prioridade? Esta prioridade é que vai conduzir a nossa vida. Aquilo que nós estamos dando prioridade na nossa vida, vai poder nos dar o socorro quando nós precisamos? Então nós temos que ter sempre uma reserva. Quantos milagres Deus já fez através desse ministério? Quantos milagres Deus tem feito na sua vida? Agora, a pergunta que eu faço é: esses milagres foram conquistados com aquilo que você pode fazer com a força do seu braço ou pela graça de Deus? E olha que talvez nós não tenhamos nem colocado a prioridade em Deus na medida que precisamos. Me incluo. Imagina quando nós colocarmos. Agora precisamos ter uma preocupação. Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de um povo aqui da Torre de Babel, que eles estavam muito empenhados naquilo que estavam fazendo, mas o problema é que tudo que eles estavam fazendo era para si próprio. Sabe, Deus, Ele deseja realizar grandes coisas na nossa vida.
quando aquilo que Ele realizar não for apenas para nós. Deus tem um compromisso primordial com o propósito dEle. E o propósito dEle, que é o seu desejo, é que todos sejam salvos. Então, você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida cheia de Deus, então se envolva no projeto de Deus. Se envolva no projeto. Quando nós estamos envolvidos, queridos, quando nós nos envolvemos, por exemplo, com o avanço do Evangelho, com a pregação, com o sustento da obra, pode se preparar para você ver grandes quantidades de recursos financeiros passar na sua vida, mas no dia que você reter, é igual água, apodrece. No dia que nós retemos os recursos, é no dia que Deus para de enviar. Ele diz: você decidiu, é do seu jeito agora. Do meu era melhor, mas você preferiu do seu. Quando nós estamos preocupados, eu lembro do testemunho, acho que eu já falei aqui, tem um pastor americano chamado Mike Murdock. Ele tem um ministério, ele tem muito conhecimento de Deus na área administrativa. Então ele tinha um ministério da seguinte forma: um empresário ligava para ele ia com a equipe dele para ver o que é que aquela empresa precisava melhorar para produzir e lucrar mais. Ele ia lá nessa empresa, identificava os funcionários que tinham que ser mandados embora, identificava aqueles que teriam que ser aperfeiçoados, dava todo o relatório para aquela empresa, e no final ele apenas dava o número da conta dele. E o empresário dizia: quanto eu te devo? Ele disse: nada. Este é o meu ministério. Agora você vai colocar em prática. E se o resultado for o resultado que eu estou dizendo que vai ser, então você fará uma oferta ao Senhor. Então, meu ministério vive de oferta, ele disse. Então, uma empresa lá começou a faturar alto. E então, ele recebeu em um único dia uma oferta de $100 mil na conta dele. E ele começou a fazer projetos com $100 mil. O que ele ia fazer? Quando ele está fazendo os projetos, ele ouve uma voz forte, dizendo para ele: todo passo que você der rumo à autossuficiência é um passo distante de mim. Ele estava fazendo projeto, investir aquele dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, porque ia dar um retorno de tanto, e fazer aquilo, e Deus disse: vai para distante de mim. Eu não chamei você para ser autossuficiente, eu chamei você para depender de mim. E automaticamente Deus colocou na vida dele um ministério, uma organização, para que ele doasse todo aqueles 100 mil. E ele dando testemunho, o ministério dele chegou a um nível financeiro, que um dia estava em cima da casa dele, helicópteros digamos como a Polícia Federal daqui dos Estados Unidos, e carro e tudo, porque estavam fazendo uma busca na casa dele, e ele começou a dizer: Senhor, eu te sirvo, tudo que eu faço é honesto, por causa, o que está acontecendo? Por que essas polícias estão todas aqui? E Deus respondeu para ele: é porque o que eu estou fazendo na sua vida é assustador e assusta eles. E então aquelas polícias chegaram, fizeram toda a análise, e tudo que tiveram que dizer foi uma nota no jornal, dizer tudo que eles têm é honesto. Mas por que ele começou a desenvolver? Porque ele não rompeu esta unidade financeira com Deus. Quando nós temos o hábito de viver uma vida desejando que a obra de Deus ela avance, nós começamos a ser um canal. Você sabe que
As empresas que tratam água, elas dão relatórios a respeito de água corrente e água parada. Quem aqui já ouviu falar do rio Tietê? Chegou a ser considerado o rio mais poluído do Brasil. No tempo que ele era o rio mais poluído do Brasil, eu assisti uma reportagem que em uma cidade, depois de São Paulo, de apenas 100 quilômetros depois de São Paulo, o rio Tietê passava ali completamente límpido. Porque era água corrente. Ela estava podre em São Paulo, mas porque ela estava correndo na cidade próxima, ela já era água limpa. Agora, se faz uma represa, qual é a primeira coisa que os médicos dizem que nós não devemos fazer? Diga, tomar banho de água parada. Água parada é acúmulo de doença. Ela apodrece, ela cria germes. Quantas pessoas perderam os seus fígados por causa de água parada? Água parada é um problema. Queridos, suas finanças paradas é um problema. Bota suas finanças para movimentar no rio de Deus, e você vai ver que não faltará suprimentos. Esses dias, em meio às lutas, veio uns pensamentos que logo foi rejeitado, mas veio. Começa a trazer lembranças de quando gerenciava a loja. E começou a trazer lembranças de como eu me improvia. Como que alguém que nós sabemos quem, dizendo, volta, abandona isso aí, volta para o que você vivia. Aí de repente, Deus começou a trazer lembranças de coisas simples. Ele diz, quando você trabalhava, que gerenciava a loja, que ganhava boas comissões, quanto tempo você demorou para comprar um carro? Eu disse, tanto. Em quantas parcelas? Eu disse, 48. Ele disse, hoje que você trabalha só para mim, quantas parcelas você está pagando do carro que você tem? Eu digo, nenhuma. Ele começou a dizer, quando você trabalhava, para comprar móveis ou eletrodomésticos da sua casa, como que você fazia? Eu disse, um bocado de parcelamento. Ele disse, os que você tem hoje, novo, você bastou desejar e pedir para mim. Cuidado com a autossuficiência. Por isso que a Bíblia diz que é impossível alguém servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro idolatrado. O diabo, ele começa a lutar contra a sua prosperidade, é quando você começa a trabalhar, receber os seus recursos e fazer cálculos utilizando o que é de Deus. Eu me lembro que eu estava um período em São Paulo, e foi um período que as vendas caíram muito. Eu não vou dizer em que época foi, para não parecer que tem algum partidarismo, né? Mas as pessoas bem sabem, um tempo que a gente teve uma crise muito grande aí, há uns anos atrás, né? E começou as comissões a ficar muito baixas. E eu tinha feito umas compras e começou a voltar cheque. E voltou um cheque. Quando eu recebia meu salário, querido, nunca o dízimo do Senhor cobria um cheque meu, porque quem fez dívida não foi Deus, foi eu. Um dia eu estava num programa de rádio lá, um debate, e a pessoa perguntando lá, alguém tem um cheque devolvido, parecia minha história, e recebe o dinheiro, é correto dizimar ou cobrir o cheque? E aí um dizia, cobriu o cheque, o outro cobriu o cheque, eu não aguentei, eu digo, vou ligar lá. Seria impossível, porque é uma rádio muito ouvida, mas
por provisão de Deus, eu fui atendido. Aí a pessoa tem a opinião aqui de Flávio Valadares, qual é a sua opinião? Eu digo, a minha opinião é que eu não fiz dízimo, eu não fiz dívida baseado no dízimo. Eu fiz baseado no que eu ganhava. Então, eu pago o dízimo, devolvo, com o meu eu vivo, e o cheque eu negocio. Mas se eu interromper aquilo que vai me dar suporte para eu quitar minhas dívidas, elas só vão aumentar, meu querido. E cada dia ficará pior. Porque se você interrompe a unidade com aquilo que vai te trazer suprimento, de onde virá o suprimento? Da força do seu braço? Se é Deus que vai trazer este recurso, é Deus que vai trazer esta provisão. Então, esta unidade que nós temos com o que é celestial, com o que é de Deus, é que vai trazer sustentação para nós vivermos a nossa vida aqui na terra. É Deus que supre. Então, quando nós pedirmos, queridos, é uma orientação que eu trago para a igreja. Tudo que você pedir, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Não diga, Senhor, me dê um salário de 100 mil. Diga, Senhor, me dá 10 mil de dízimo para eu devolver. Quase não sai. Senhor, eu quero contribuir com a tua obra. Eu quero colocar 200 mil para que a tua obra avance todo mês. Deus já entendeu o seu recado. Nós precisamos estar conectados com o propósito de Deus. Tem um pastor conhecido meu que eu acho bem interessante. Um dia ele estava falando lá a respeito de uma igreja que ele conduzia, e que conduz, né? E ele falando sobre justamente dízimos e ofertas, compromisso da pessoa com Deus nesse sentido. E ele falando, e ele disse, aí a pessoa chega, está lá o pastor, conta atrasada, conta da igreja, conta disso, conta daquilo, e o pastor está ali na oração, e lutando, e lutando, e lutando, aí o irmão chega e diz, pastor, me abençoe. Aí ele diz, sabe por que o seu pastor te abençoa? Porque ele tem um bom coração. Mas a alma dele está tão angustiada. Você sabe o que Isaac falou para seu filho? Esaú, para que ele abençoasse Esaú com toda a sua alma. Ele disse, vá, pegue uma caça, faça um guisado daquele que eu amo, você sabe qual é. Para que eu coma, para que a minha alma se alegre, para que eu te abençoe. Quando a bênção vem da alma, ela não tem como acontecer. Quando nós entendemos a respeito do que Deus estabeleceu para as 12 tribos, Ele chama uma tribo, chamada tribo de Levi, e disse, olha, a sua herança é sacrificar diante do Senhor, eu não vou dar terra para vocês. Deus chegou para as 11 e disse, vocês vão dar dízimos, vocês vão dar oferta, vocês vão dar primícias. Toda vez que as 11 tribos desonravam a de Levi, eles passavam perrengue, vamos dizer assim. Eles eram invadidos por outros reinos, o devorador vinha sobre eles, o destruidor, o migrador, eles começavam a viver miséria. Por quê? Porque desprezaram não a tribo, mas desprezaram uma ordenança de Deus. Queridos, a sua bênção não está nos seus investimentos. A sua bênção está no comprometimento que você alegremente, nunca por obrigação, nunca por tristeza, porque não vai ter resultado. Mas aquilo que você faz, começa a desenvolver na sua vida esta unidade com os céus nesta área financeira. Dizer, Senhor, eu desejo que a sua obra avance. Eu desejo pagar sozinho o aluguel daquela igreja. Eu
desejo que a igreja não precise. Eu sei que os irmãos vão dizimar, vão ofertar, mas eu quero que o meu já resolva. Quando nós temos esse coração. O povo aqui de Babel, eles tinham a unidade, mas eles tinham egoísmo. Tudo que eles viam era só eles. E o resto da terra? Nós podemos aqui, queridos, tem texto bíblico aqui suficiente para eu falar da sua prosperidade, para eu falar como você pode prosperar, como pode viver uma vida saudável, uma vida boa com Deus, mas eu preciso dizer que tudo isso sem propósito será maldição na sua vida. Por que você quer ganhar mais? Se a resposta for para morar numa casa melhor, para ter um carro melhor, para o meu filho estudar numa escola melhor, irmãos, não vai ser bênção para a sua vida. Agora quando você disser, por que eu quero prosperar? Porque os meus parentes estão indo para o inferno, porque existe uma cidade que eu moro, que muita pessoa está indo para o inferno, e eu preciso que o evangelho do reino de Deus seja pregado, eu preciso ver a minha igreja com programa de rádio, eu preciso ver a minha igreja com programa de TV, eu preciso ver a minha igreja avançando nas áreas da educação, eu preciso que a igreja avance. Sabe o que vai acontecer? Seu filho vai estudar na escola melhor sim. Você vai morar na escola melhor sim. Você vai ter muito além do que você poderia fazer se seu projeto fosse apenas em si. Deus está esperando sinalização da nossa parte para Ele poder nos usar. Os rios que você conhece hoje começaram como pequenos córregos, mas eles nunca represaram água. Alguém já viu uma nascente de água? É um reguinho de água. Daqui a pouco soma com outra lá na frente. Daqui a pouco soma com outra. Daqui a pouco é um rio Amazonas. Porque onde a água vai passando, ele vai ampliando. Vai cavando, vai enlarguecendo. Quando os recursos vão passando para nós, nós nos tornamos canal do que Deus quer fazer na terra. Então Ele envia através de você para que a obra dele seja realizada. Deus não vai castigar ninguém porque reteve o que é dele. Deus não vai castigar ninguém porque não dizima. Deus só não vai contar com você para fazer aquilo que Ele deseja fazer na vida de outras pessoas, porque Ele sabe que se botar na sua, não sai, vai apodrecer. Aí Ele vai procurar uma conta que tem entrada e tem saída. Vai dizer, se eu coloco aqui, o evento lá na rua sai. Se eu coloco aqui, os panfletos serão comprados. Se eu coloco aqui, o programa de rádio vai ser feito. Se eu coloco aqui, igrejas serão abertas. Se eu coloco aqui, cestas básicas serão compradas. Se eu coloco aqui, a educação cristã vai ser desenvolvida. Agora, se eu coloco aqui, daqui não passa. Você colocaria? Nós colocaríamos os nossos recursos em um projeto, onde o beneficiado é o dono do projeto? Sabe por que os governos emprestam bilhões, ou por que não dizer trilhões, para grandes empresas e não para pequenas? Porque elas também geram milhares de empregos. Sabe por que os governos investem trilhões na agricultura? Porque ele sabe que vai precisar do trabalho do agricultor em grande massa para que a sua nação não padeça de necessidade de alimento. Então tudo tem um propósito. Por que eu vou investir ali? Porque ali vai ter um retorno, vai ter um propósito. Então nós precisamos estar nessa unidade. Depois eu prego o resto da mensagem, para a gente não ficar a noite toda. Então, queridos, precisamos restaurar a unidade com Cristo. Eu vou dizer uma coisa, não fique chateado. Mesmo porque não é coisa de chatear, né? Mas toda vez que um líder precisa orar para que Deus providencie dinheiro para a conta da igreja,
é sinal que alguém está retendo. Porque, queridos, nós começamos nessa igreja, lembra quando a gente começou? Lembra quando nós começamos a desejar mais? Lembra o que começou a acontecer com a sua vida? Faz uma análise. Lembra as portas que começou a surgir? Lembra as ideias de negócio? Lembra o que Deus começou a revelar que poderia fazer sobre a sua vida? Aí de repente você olha, por que eu me encontro assim agora? Porque você parou, querido. Não pare no momento da luta. Não pare no momento da tribulação. E eu falo isso, não é porque Deus não tem respondido. Eu não falo isso, não é porque nós não estamos pagando as contas. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado. Agora, se uma igreja, não só essa, quando a sua liderança não precisa se preocupar com essas coisas que eu acabei de falar, é um sinal de que os riachos estão correndo, não tem nada apodrecendo. E por que nós como pastores nos preocupamos? Porque quando para, o problema chega. Quando para, a enfermidade chega. Quando para, as contas chegam. Quando para, o carro quebra. Quando para, a reforma da casa que não estava esperando precisar fazer. Quando para, situações difíceis começam a acontecer. Situações que, se você observar bem, não estava acontecendo. Mas começa. Contas que não trazia mais preocupação, agora é sua preocupação. E às vezes a pessoa pode até dizer, eu ganhava muito menos, e estava bem melhor. E por que agora que eu ganho mais está assim? Não pare, querido. Deus quer te levar para um patamar muito maior. Mas a fé, ela precisa ser exercida no momento da luta, no momento da dificuldade. Esses dias alguém ligou para mim, e eu estava aqui juntando dinheiro para pagar um aluguel daqui da igreja. E alguém ligou e conversando, disse, pastor, eu estava ali, fui fazer um negócio e o bujão secou. Mandei o dinheiro do bujão. Eu disse, eu estou com a conta para pagar, mas R$100 não paga. Tanto faz a gente ficar devendo o aluguel todo ou não ter todo, ou faltar pouco para pagar. Vai ficar devendo do mesmo jeito, não é assim? Eu digo, eu preciso de mais de 100, mas eu só vou ter mais de 100 quando eu semeio. E qual é a semente que será produtiva? A semente que você semeia no momento que você não pode semear. E eu não estou dizendo para você fazer, eu estou dizendo o que eu faço. Para finalizar, eu quero só contar mais um testemunho. Eu lembro quando eu fazia faculdade, ganhando salário mínimo, eu tinha acabado de chegar aqui, e eu estava devendo 6 meses da faculdade, eu não podia renovar a matrícula até que pagasse. E aí na época não era tão caro, né? Eu sei que eu devia um valor lá, não sei se era 600, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. E eu tinha, acho que era 300, ou era 300 e pouco. Mas já ia vencer daqui a 8 dias. Eu não tinha a mínima ideia de onde eu poderia arrumar esse outro dinheiro. Falei até para ela, eu vou trancar, depois eu vejo o que faço. Quando um dia eu estava ouvindo um programa de rádio, e o pastor falando, olha, nós precisamos da sua oferta para continuar, senão esse vai ser o último mês. Aí Deus falou para mim, os seus 350 paga a sua faculdade? Eu digo, não paga. Ele disse, mas o dele paga. Mande para ele. No outro dia eu fui no banco, peguei os 300, eu faltava 250. Mas faltava. Botei os 300. Lá no banco, na conta que não poderia voltar mais, na conta dos outros, né? Depositei, disse, pronto, Senhor, agora eu estou feliz, posso não pagar a minha, mas a dele está paga para pregar o evangelho. Passou-se uns 2, 3 dias, vou citar nome, porque eu já citei uma vez, né? Minha mãe, de surpresa, chegou, Flávia, adivinha onde eu estou? Eu digo, não posso adivinhar, que eu sou crente. Ela disse, não, mas imagine. Eu digo, não sei, ela estou em Caruaru. Eu não acredito, não.
Aonde? Ela disse, no hotel. Minha irmã, uma outra irmã veio fazer compra aqui, ela veio. Aí eu fui no hotel. Quando eu cheguei lá, ela disse, sua irmã sabe como é o início, que ela é muito voltada para estudo, sabe como é o início do ano letivo da faculdade, e ela mandou uns recursos, dizendo que era para ajudar aí, você. Aí eu peguei os recursos, abri, e ali estavam os R$600 que eu precisava pagar a minha faculdade. Não espere ter, queridos, quando alguém planta uma plantação de milho, ele não tem centenas de sacas não, ele tem 1 ou 2. Mas ele não colhe 1 ou 2, colhe? Colhe toneladas. Porque tem coragem de semear. Quando você semeia, precisa ter certeza que aquela semente vai apodrecer, não dá para pegar de volta. Já pensou, você fazer 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares de milho, plantou, 8 dias depois você senta, eu vou lá pegar minhas sementes, vai encontrar tudo podre, não serve mais para nada. Mas se ela não apodrecer, ela não vai germinar. Então, é no momento da dificuldade, é no momento da luta, é que Deus começa a observar a nossa fé, porque, queridos, aquilo que a gente faz podendo, aquilo que a gente faz sobrando, não precisa de fé para fazer. Conhecendo vocês como eu conheço aqui, não tem uma só pessoa aqui que se tivesse R$100 mil sobrando, não compraria um terreno para a igreja. Eu garanto que qualquer um de vocês faria aqui, porque não precisa de fé, você tem. Agora fé precisa quando você não tem. Fazer com aquilo que você ainda não recebeu, mas sabe que vai receber. Aí precisa de fé. Então existem momentos que são marcas, um divisor de água na nossa vida. Quais são esses momentos? O momento do deserto. Plantar no inverno, tudo molhadinho, tudo verdinho, qualquer um faz. Eu quero ver fazer como Isaac, que estava lá uma seca terrível, e Deus disse, semeie. Ele foi lá e semeou, e colheu a 100 por 1. Só ele. A fé é assim. É quando nós fazemos contra toda a perspectiva humana. Aí nós começamos a ver o florescer de Deus no meio do deserto, no meio da luta. Então, queridos, tenha esta unidade com Deus. Não deixe que a luta, a dificuldade, tira este mover de Deus sobre a sua vida. Eu estou quase pegando algo que o seu Paulo falou aqui. Quando a gente está na casa do Senhor, dá vontade de passar a noite inteira. Mas não vou fazer não hoje, meu irmão. Mas qualquer dia a gente faz, prepare. Porque é tantos testemunhos, querido, que a gente tem para falar do que Deus faz, do que Ele tem feito. E quando nós testemunhamos, nós estamos dizendo para Deus, faça outra vez. Faça sobre a sua vida, faça sobre a minha. E Deus fará grandes testemunhos. Querido, lembre daquilo que Deus já fez. E Ele sempre repete o milagre. Deus abriu o Mar Vermelho, mas também abriu o Rio Jordão para Josué passar. Tem milagre de Deus sobre a sua vida. E mais, não tem castigo nem maldição pelo que você deixou de fazer. Com Deus é sempre hoje. Ah, pastor, porque a semana passada, o mês passado, o ano passado, passou, não passou? Esquecendo as coisas para trás, prossigo para as que estão diante de mim. Deus trabalha com o hoje, com o agora. É hoje, queridos. Tudo começa hoje. A unidade que foi quebrada lá atrás, hoje é reconstruída. Um dia o homem quebrou a unidade com Deus em Adão e Eva. Jesus veio e reconstruiu esta unidade. Nós não precisamos viver debaixo de maldição, porque nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Jesus tem vitória para a sua vida.
Não estou fazendo uma pregação de cobranças. Não sou cobrador e nunca servi para isso. Nunca prestei nem para vender algo meu. Eu sempre vendi as coisas dos outros. As que eu vendi minhas, sempre tomei prejuízo. Porque se a pessoa não me pagar, é capaz de eu perguntar se ele ainda não está precisando de mais alguma coisa, pela necessidade que está passando. Então não estou aqui cobrando ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou aqui mostrando segredos de Deus para que a sua vida floresça. Para que Deus te leve aonde Ele deseja levar. Para que Ele te conduza para um caminho que Ele começou a te levar. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Amém, igreja? Saia daqui esta noite, certo de que a unidade foi restabelecida. Não faltará nada. Não tenha medo. Não olhe as notícias humanas. Não olhe aquilo que o homem noticia, porque muitas vezes ele foi influenciado de alguma maneira daquela notícia. Mas ouça as notícias de Deus. Ouça o que Deus já fez. Deus nunca precisou de um país bem estabelecido para abençoar o seu povo. Deus nunca precisou nem de vegetação para alimentar o povo hebreu no deserto. Deus só precisa de uma coisa: fé. Viva por fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Quando nós paramos, é porque alguém começou a desconfiar de Deus. Percebe que quando você não desconfiou, deu certo? Percebe que a porta foi aberta? Vocês lembram como a gente entrou aqui nesse salão? Que a gente não tinha um centavo? E eu peguei o contrato lá na outra igreja e disse: Senhor, eu assinei, e o Senhor paga. Porque foi o Senhor que mandou. E o Senhor mandou, não tinha não. Mas o Senhor não disse? Pagamos ou não? Deus mandou ir lá num banco para eu receber um seguro que eu nem sabia que tinha mais. E entramos aqui e aqui estamos. Deus faz proezas quando nós estabelecemos fé. Quando agimos por fé. Agora não adianta agir por fé e depois duvidar. Sabe aquela pessoa que age por fé, aí Deus diz: abre o negócio, compra o equipamento, faz tudo. Aí quando ele olha para tudo, aí vê o vento balançar, né? Aí olha para a duplicata e diz: e agora? Queridos, Deus que te deu o crédito para comprar o equipamento, Deus que te deu o crédito para você montar, é o mesmo que vai mandar clientes mesmo que para ninguém tenha. Vai dizer: Senhor, o Senhor mandou aqui o equipamento, e agora mande os clientes. Eu sei que o Senhor vai mandar. Pode abrir as portas e esperar, porque se não vier muitos, virá um que resolverá todas as suas necessidades. Fique de pé, senão não paro. Eu estou com vontade hoje. Amém? Então precisamos, queridos, desta unidade. Com unidade, tudo vai para frente. Não ouça ninguém que decidiu parar. Deus não gosta de pessoas boazinhas. Deus gosta de pessoas justas. Está lá alguém, ó dia, ó vida, ó azar. Aí você diz: olha, tenha fé, Deus vai fazer, tudo vai acontecer. Ah, mas não sei, então fica aí, porque Ele vai fazer na minha vida. E eu não quero nem conversa mais com você. Vai seguir sua vida, irmão. Vai ficar arrastando alguém que não quer? Se Deus não pode fazer na vida de uma pessoa porque ela não quer, você vai querer fazer? Agora existem pessoas que decidiram parar, e se você não tomar cuidado, vai parar a sua vida também. Quer ficar aí? Fique. Eu vou estar lá na frente orando por você, para você mudar de ideia e ir atrás também. Mas aqui eu não vou ficar com você não. Deus mandou você caminhar e você está parado porque alguém parou?
Não, meu querido. Nunca carregue alguém que não quer andar nas costas. Porque quando chegar lá, ele vai culpar você porque foi. Para que me trouxe? Por que não me deixou morrer no Egito? Me trouxe para morrer no deserto, Moisés. Me deixava lá, comendo cebola, comendo lavagem, tomando chicotada. Mas não, Moisés levou. E o que aconteceu? Morreram mesmo. Porque Deus não leva quem não quer. Então às vezes a pessoa fica, aí qualquer probleminha envolve você. Já percebeu? Você conhece alguém assim? Sim ou não? De vez em quando eu sou seduzido, mas eu fecho meus ouvidos, até rimou. Fulano, é porque não sei o que, não sei o que. Eu digo, vá para a igreja, que nós estamos lá para orar por você. Mas não sei o que. Eu digo, então não vá, fica aí mesmo. Agora eu vou. Não vou ficar lá porque você não quer ir. Senhor, me ajuda a terminar este culto hoje. Seu Paulo, faz favor, vamos cantar mais um louvor aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos finalizar, amém? Amém, Jesus. Vamos orar enquanto o seu Paulo se organiza ali. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos entregou uma missão extraordinária. Pregar o teu evangelho. Não só a mim, mas a todos que têm cultuado conosco esta noite. Uns pregam, ó Pai, entregando a sua vida à pregação. Outros pregam, ó Pai, investindo na pregação. Outros pregam orando. Outros pregam, ó Pai, dando suporte. Mas todos estão pregando. Senhor, que todo desânimo, que todo medo caia por terra. Senhor, que em nome de Jesus, a manifestação do teu poder, a coragem, a fé seja restabelecida. Pai, porque o que o Senhor tem para fazer na vida desta igreja é algo extraordinário, é algo sobrenatural. Pai, nós temos declarado, ó Pai, que estamos diante, ó Senhor, dos maiores empresários desta cidade. Nós estamos diante, ó Pai, de pessoas prósperas, mas o diabo, ó Pai, tenta botar medo para que eles parem no meio do caminho, mesmo já tendo avançado um pouco. Que caia por terra, ó Pai, todo espírito de medo, de dúvida, porque, ó Pai, certamente o Senhor que começou a boa obra na nossa vida é fiel para terminar, Senhor. Eu quero declarar, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, que a fé seja restabelecida, que a alegria seja restabelecida, que a unidade contigo e com a igreja seja restabelecida, que o mover sobrenatural do teu Espírito seja estabelecido, Pai. Oh Senhor, que as tuas águas, ó Pai, voltem a correr sobre a vida dos teus filhos, que eles encontrem forças para abrir as comportas, ó Pai, que o medo tentou travar, oh Deus, porque nós sabemos que com as comportas abertas o milagre vem. Oh Senhor, as águas são derramadas sobre a nossa vida para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nós queremos neste momento apresentar, ó Pai, os nossos dízimos, nossas ofertas, ó Pai, nossas primícias, apresentar, ó Pai, cada um dos irmãos desta igreja, daqueles que cultuam de perto, daqueles que cultuam de longe. Senhor, nós temos um grande trabalho para fazer, nós temos muito para avançar, que o Senhor levante, ó Pai, grandes mantenedores, grandes homens, ó Pai, e mulheres, que hoje podem pensar que não tem nada, mas que se colocarem nesta brecha, o Senhor os tornará os grandes homens de negócio desta cidade, para a glória do teu nome. Pai, que as comportas sejam abertas sobre a vida do teu povo, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Fogo na caixa, seu Paulo. Aleluia. Sentar, amém. Pode sentar, igreja. Aleluia.